Em 1975, havia uma pequena cidade chamada Maia. Nessa cidade, todos os habitantes possuíam um número limitado de moedas que eles poderiam usar para comprar diferentes produtos produzidos por outros habitantes, como alimentos, roupas e móveis. Um dia, o prefeito de Maia decidiu aumentar a quantidade de moedas em circulação para que os habitantes pudessem comprar mais produtos. Ele ordenou que um barco cheio de moedas fosse trazido para a cidade. Inicialmente, todos os habitantes ficaram felizes, pois agora havia mais moedas em circulação, o que significava que eles poderiam comprar mais produtos. No entanto, logo ficou claro que havia um problema. A quantidade de produtos disponíveis na cidade não havia aumentado na mesma proporção que a quantidade de moedas. Isso levou a um aumento nos preços dos produtos, tornando-os mais caros e reduzindo o poder de compra da população, já que era uma maior quantidade de moedas para representar a mesma quantidade de produtos. Para resolver esse problema, os habitantes começaram a trabalhar mais horas e a produzir mais produtos, para aumentar a oferta na cidade. Com o tempo, a oferta de produtos aumentou o suficiente para atender a demanda, e como resultado, os preços dos produtos começaram a cair novamente. Agora, com mais produtos disponíveis e preços mais baixos, as moedas dos habitantes recuperaram seu poder de compra e todos voltaram a ser felizes. Claramente, isso só foi uma história ilustrativa sobre economia. Nessa história, a cidade de Maia representa a economia de um país. Os habitantes representam os consumidores e os produtores, e as moedas representam a moeda do país. A chegada do barco cheio de moedas representa a impressão excessiva de dinheiro pelo governo, que pode levar à inflação. O aumento dos preços dos produtos mostra como a inflação pode reduzir o poder de compra dos consumidores. O aumento na oferta de produtos representa o aumento na produção e a oferta de mão de obra, o que pode ajudar a reduzir a inflação. E por fim, a queda nos preços dos produtos representa a estabilização da economia e o retorno do poder de compra das moedas dos habitantes. Bom, se até aqui ocorreu tudo como planejado, você já deve ter uma base de como a economia funciona. Então agora vamos partir para os 3 mecanismos básicos da economia: oferta, demanda e preço. A oferta se refere à quantidade de bens e serviços que as empresas estão dispostas a fornecer aos consumidores. A demanda é a quantidade de bens e serviços que os consumidores querem comprar. O preço é determinado pelo equilíbrio entre oferta e demanda. O mercado é o lugar onde os compradores e vendedores se encontram para negociar bens e serviços. Os preços dos produtos são determinados pelo mercado e os mais altos geralmente significam que há uma maior demanda pelos produtos. O lucro é a diferença entre o preço de venda e os custos da produção, e as empresas, claro, buscam maximizar seus lucros. Agora, como o governo pode influenciar na economia? Você já deve ter ouvido falar em políticas fiscais e monetárias. Bom, se não ouviu, está no lugar certo. A política fiscal é a forma como o governo arrecada e gasta dinheiro. Por exemplo, os impostos, que podem ser usados para aumentar a receita do governo, enquanto os gastos públicos podem ser usados para estimular a economia por meio de investimento em infraestrutura e serviços públicos. Já no caso da política monetária, foi criado em 1964 a CMN, Conselho Monetário Nacional, e é composto pelo ministro da Economia, presidente do Banco Central do Brasil e pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. O CMN tem uma importante influência sobre a economia brasileira, já que as decisões afetam diretamente o funcionamento do sistema financeiro nacional e a política monetária do país. Por exemplo, uma das principais ferramentas de controle da inflação é a definição da taxa básica de juros, titulada como taxa Selic, pelo Banco Central do Brasil, que é responsável por controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia do país, além de ser responsável também pela estabilidade financeira e pela regulação do sistema bancário. Para controlar a quantidade de dinheiro em circulação, o Banco Central utiliza a taxa Selic e a compra e venda de títulos públicos. Aumentar a taxa Selic, por exemplo, pode reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, enquanto diminuir pode aumentar a quantidade de dinheiro disponível na economia. Além disso, o Banco Central é responsável por garantir a estabilidade financeira do país, monitorando e regulando o sistema bancário e financeiro, para evitar crises e garantir confiança dos investidores. Eu citei apenas 2 de vários mecanismos que o governo possui para influenciar na economia, mas agora vamos para a grande questão: por que o Brasil não é considerado um país desenvolvido, apesar de ter uma economia de mercado e empresas de grande porte? A verdade é que enfrentamos desafios estruturais, como a falta de investimentos em educação e infraestrutura, além de problemas de corrupção e
burocracia excessiva, que dificultam o crescimento econômico e a competitividade das empresas. É preciso um esforço conjunto do governo e da iniciativa privada para superar esses obstáculos e promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo no nosso país. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, já que são poucas as pessoas que têm de fato a mesma vontade e empenho de aprender. Peço também que, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para estar me ajudando a produzir mais conteúdos como esse. Eu sou Guilherme Silva, tamo junto e até a próxima.